Na escuridão silenciosa de uma prisão romana, na antiga cidade de Éfeso, o som do mundo parece distante. As paredes frias de pedra carregam o peso de muitas histórias esquecidas. Histórias de homens que entraram ali sem esperança e nunca mais saíram. Mas naquela noite, há algo diferente naquela cela. O ar está pesado e, ao mesmo tempo, sagrado. Um homem está sentado no chão. Suas mãos estão marcadas pelas correntes, seus pulsos feridos pelo metal frio, seu corpo cansado pelas perseguições que enfrentou ao longo dos anos. Mas seus olhos não refletem derrota. Eles refletem fé. Uma fé que não foi quebrada pelas prisões, nem silenciada pelas ameaças, nem destruída pelas dores. Seu nome é Paulo de Tarso. O mesmo homem que um dia caminhou por cidades perseguindo seguidores de Cristo. Agora está preso por anunciar o nome que antes tentou apagar da história. A luz fraca de uma lamparina ilumina o ambiente. As sombras dançam nas paredes de pedra, enquanto o vento da noite atravessa lentamente as grades da cela. Pequenas partículas de poeira se movem no ar, como se até o tempo estivesse em silêncio, esperando algo acontecer. E então, ele pega um pedaço de pergaminho. Suas mãos tremem levemente, não de medo, mas de reverência, porque ele sabe, o que está prestes a escrever não é apenas uma carta, é uma mensagem, uma revelação, um chamado, uma instrução para aqueles que vivem cercados por trevas, mas que foram escolhidos para andar na luz. Seus lábios se movem lentamente, como se estivesse orando em silêncio, e com cada palavra que começa a surgir no pergaminho, uma verdade eterna começa a ganhar forma. Palavras que não nasceram apenas de sua mente, mas do Espírito. Palavras que atravessariam gerações. Palavras que chegariam até aqueles que ainda nem haviam nascido. Porque mesmo preso, Paulo estava livre. E naquela noite, uma carta nascia na escuridão, mas carregava luz suficiente para iluminar o mundo inteiro. O homem que um dia perseguiu, antes de ser conhecido como apóstolo, antes de escrever cartas que mudariam o destino de igrejas inteiras, ele foi temido. Seu nome ecoava entre os seguidores de Cristo como um aviso. Paulo de Tarso, naquele tempo conhecido como Saulo, um homem instruído, treinado nas leis, zeloso por suas tradições, convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que aqueles que seguiam Jesus estavam blasfemando, que estavam distorcendo a verdade, que era uma ameaça à fé que ele havia aprendido desde a infância. E por isso ele os perseguia. Entrava em casas, arrastava homens e mulheres, separava famílias, prendia, condenava e aprovava até mesmo a morte daqueles que se recusavam a negar sua fé. Para ele, aquilo era justiça. Para ele, aquilo era obediência. Até que um dia, no caminho para Damasco, tudo mudou. Uma luz brilhou do céu, mais forte que o sol do meio-dia. Uma luz que o fez cair ao chão. E então, uma voz que não vinha da terra, uma voz que atravessava sua alma. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Confuso, cego, tremendo, ele pergunta. Quem és tu, Senhor? E a resposta muda sua história para sempre. Eu sou Jesus, a quem você persegue naquele momento. O perseguidor entende que estava lutando contra o próprio Deus que pensava servir. O homem que saiu para prender agora precisava ser guiado, porque não podia mais ver a sua cegueira física. Revelava a sua cegueira espiritual. Mas aquela escuridão era apenas o começo da luz. Porque o homem que caiu naquele caminho se levantaria como instrumento escolhido para levar a verdade aos que estavam longe, aos que nunca haviam ouvido, aos que viviam em trevas, assim como ele viveu um dia. Uma carta nasce na escuridão. Anos depois daquele encontro que mudou tudo, o homem que um dia caiu no caminho está novamente cercado pela escuridão, mas não pela mesma escuridão de antes. Não é mais a escuridão da ignorância, nem da incredulidade. É a escuridão de uma cela. O som das correntes ainda ecoa no silêncio da noite. As paredes de pedra parecem observar cada movimento, cada respiração,
cada pensamento. Paulo de Tarso está preso, não por roubar, não por matar, não por se rebelar contra o império, mas por anunciar que existe um rei maior que César, por declarar que a salvação não vem das obras, nem do poder humano, mas da graça. À sua frente, um pedaço de pergaminho. Ao seu lado, uma pequena lamparina. A chama se move lentamente, projetando sombras nas paredes da prisão. O vento entra pelas grades, trazendo consigo o silêncio da noite. E então, ele começa a escrever. Cada palavra que nasce carrega o peso da eternidade. Ele escreve para homens e mulheres que vivem em meio a templos pagãos, em uma cidade dominada por ídolos, onde a verdade parece ter sido esquecida. Ele escreve para aqueles que vivem na antiga cidade de Éfeso. Pessoas que foram chamadas para viver de maneira diferente, para andar de forma diferente, para pensar de forma diferente. Pessoas que agora fazem parte de algo maior, algo invisível, mas eterno. E enquanto a tinta toca o pergaminho, uma mensagem começa a ganhar forma. Não apenas para aquela igreja, mas para todos aqueles que um dia precisariam lembrar que mesmo em meio às trevas, ainda existe luz. Escolhidos pela graça, enquanto escreve, Paulo de Tarso sabe que muitos dos que leriam aquelas palavras carregavam dúvidas. Dúvidas sobre seu valor, sobre seu passado, sobre seus erros, pessoas que acreditavam não ser dignas, que pensavam estar longe demais para serem alcançadas por Deus. E então, ele escreve uma verdade que confronta toda a culpa. Antes da fundação do mundo, antes do tempo existir, antes da terra ser formada, antes do primeiro homem respirar, Deus já havia escolhido os seus. Não por aquilo que fariam, não por aquilo que conquistariam, mas por amor. Um amor que não depende de desempenho, nem de perfeição, nem de história limpa, porque todos, sem exceção, estavam mortos em seus delitos e pecados, vivendo segundo os desejos da carne, seguindo caminhos que pareciam certos, mas que levavam apenas à destruição, vivendo sem esperança, sem direção, sem luz. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, mesmo quando estávamos mortos, mesmo quando não merecíamos, mesmo quando não sabíamos pedir. Essa vida não foi comprada, não foi conquistada, foi dada. Pela graça, vocês são salvos. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados, restaurados, chamados, para viver uma nova história. Uma história que não começa com um pecado, mas com a graça. A lamparina ainda ilumina fracamente a cela, enquanto as sombras se movem nas paredes de pedra. Paulo de Tarso continua a escrever. Cada palavra é como uma ponte, ligando o passado de culpa a um futuro de redenção. Porque muitos ainda acreditavam que precisavam conquistar o amor de Deus, que precisavam provar seu valor, que precisavam se tornar perfeitos, para então serem aceitos. Mas Paulo escreve algo que muda tudo. A salvação não é uma recompensa, não é um prêmio para os fortes, nem um troféu para os justos. É um presente, recebido pela fé, uma fé que nasce mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio às quedas. Porque não são as obras que salvam, são as obras que vêm depois da salvação. Somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras, obras que foram preparadas antes mesmo de darmos nosso primeiro passo, antes mesmo de pronunciarmos nossa primeira palavra, antes mesmo de sabermos quem éramos. Deus já havia preparado um caminho. E agora, aqueles que estavam longe foram aproximados. Aqueles que estavam perdidos foram encontrados, não por força, não por mérito, mas pela fé. Uma fé que transforma pecadores. Filhos. A guerra invisível, o silêncio da noite continua, mas dentro daquela cela, algo está sendo revelado. Enquanto escreve, Paulo de Tarso entende que o maior perigo não está nas correntes que prendem suas mãos,
nem nos guardas que vigiam sua porta, nem no império que o condenou. O maior perigo é invisível, porque existe uma guerra que não pode ser vista com os olhos, uma batalha que não acontece em campos abertos, nem com espadas, nem com escudos de ferro, mas dentro da mente, dentro do coração, dentro da alma, uma luta silenciosa, travada todos os dias. E então, ele escreve uma verdade que muitos não compreendem. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra aqueles que podemos tocar, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma guerra que tenta enfraquecer a fé, que tenta destruir a esperança, que tenta fazer o justo desistir antes mesmo da vitória chegar. Uma guerra que começa com pensamentos, dúvidas, medos, mentiras. E Paulo sabe que ninguém vence essa batalha sem estar preparado. A armadura de Deus diante dessa batalha invisível. Paulo de Tarso sabe que não basta apenas acreditar. É preciso estar preparado, porque ninguém entra em uma guerra sem armadura. Mas a armadura que ele descreve não é feita de ferro. Não protege o corpo, protege a alma. E então, ele começa a escrever: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. O cinturão da verdade, para sustentar tudo aquilo que é real. A couraça da justiça, para proteger o coração contra a culpa e a condenação. Os pés preparados com o evangelho da paz, para continuar caminhando, mesmo em meio ao caos. O escudo da fé capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pensamentos de medo, dúvidas, acusações. O capacete da salvação, protegendo a mente contra mentiras. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma capaz de atacar. Porque nessa guerra, não basta resistir. É preciso permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta fazer você cair. Um só corpo, a lamparina começa a perder força. Mas a mensagem continua viva. Mesmo naquela cela fria, Paulo de Tarso escreve sobre algo que vai além da batalha. Ele escreve sobre unidade. Porque muitos estavam divididos, separados por suas origens, por suas culturas, por suas histórias. Mas agora, todos haviam sido chamados para fazer parte de algo maior. Um só corpo. Não formado por força humana, mas pelo Espírito. Um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E mesmo sendo diferentes, agora caminham juntos, não mais como estranhos, mas como família, porque em Cristo os que estavam longe foram aproximados, e os que estavam separados foram unidos. A mensagem que atravessa o tempo à noite avança. A chama da lamparina começa a se apagar lentamente. As sombras na parede já não se movem como antes. Mas o que foi escrito permanece. Paulo de Tarso coloca o pergaminho diante de si e por um instante fica em silêncio. Talvez sabendo que aquelas palavras não ficariam presas naquela cela, que aquela carta não seria lida apenas por homens e mulheres da antiga cidade de Éfeso, mas atravessaria séculos, passaria por gerações, alcançaria corações quebrados, mentes cansadas, almas perdidas, pessoas que precisariam lembrar que foram salvas pela graça, fortalecidas pela fé e chamadas para permanecer firmes, mesmo quando a batalha parecer impossível, porque a guerra é real. Mas a vitória já foi garantida. A carta termina, mas a mensagem continua. Ela vive em cada um que decide se levantar, que decide resistir, que decide permanecer firme até o fim.